Jeremias capítulo 44. Ameaça contra os judeus que fugiram para o Egito. Palavra que veio a Jeremias acerca de todos os judeus habitantes da terra do Egito, que habitavam em Migdol e em Táfnis e em Nofe e na terra de Patros, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: Vós vistes todo o mal que fiz cair sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá, e eis que elas são hoje um deserto, e ninguém habita nelas. Por causa da sua maldade que fizeram para me irarem, indo queimar incenso e servir a deuses estranhos que eles nunca conheceram, eles, vós e vossos pais. E eu vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando a dizer: Ora, não façais essas coisas abomináveis que aborreço. Mas eles não deram ouvidos, nem inclinaram os ouvidos para se converterem da sua maldade, para não queimarem incenso a deuses estranhos. Derramaram-se, pois, a minha indignação e a minha ira, e acenderam-se nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, e elas tornaram-se em deserto e em assolação, como hoje se vê. Agora, pois, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel: Por que fazeis vós tão grande mal contra a vossa alma, para desarraigardes ao homem e à mulher, à criança e ao que mama do meio de Judá, a fim de não deixardes ali resto algum? Irando-me com as obras de vossas mãos, queimando incenso a deuses estranhos na terra do Egito, onde vós entrastes, para lá peregrinardes, para que a vós mesmos vos desarraigueis, e para que sirvais de maldição, de opróbrio entre todas as nações da terra. Esqueceste já as maldades de vossos pais, e as maldades dos reis de Judá, e as maldades das suas mulheres, e as vossas maldades, e as maldades das vossas mulheres que cometeram na terra de Judá e nas ruas de Jerusalém? Não se humilharam até o dia de hoje, nem temeram, nem andaram na minha lei, nem nos meus estatutos que pus diante de vós e diante de vossos pais. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: Eis que eu ponho o rosto contra vós para mal e para desarraigar a todo Judá. E tomarei o resto de Judá que pôs o rosto para entrar na terra do Egito, a fim de lá peregrinar, e ele será todo consumido na terra do Egito. Cairá a espada e de fome morrerá. Consumir-se-ão desde o menor até o maior, a espada e a fome morrerão e serão uma execração e um espanto e uma maldição e um opróbrio, porque visitarei os que habitam na terra do Egito, como visitei Jerusalém, com a espada, com a fome e com a peste. De maneira que não haverá quem escape e fique da parte remanescente do Judá, que entrou na terra do Egito, a fim de lá peregrinar, para tornar a terra de Judá, a qual era grande desejo da sua alma voltar e habitar lá, mas não tornarão, senão os que escaparem. Então responderam a Jeremias todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a deuses estranhos, e todas as mulheres que estavam em pé em grande multidão na terra do Egito, em Patros, dizendo: Quanto à palavra que nos anunciastes em nome do Senhor, não te obedeceremos a ti. Antes, certamente cumpriremos todas as palavras que saiu da nossa boca, queimando incenso à deusa chamada Rainha dos Céus, e oferecendo-lhe libações como nós e nossos pais, e nossos reis e nossos príncipes temos feito nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. E tivemos então fartura de pão, e andávamos alegres, e não vimos mal algum. Mas, desde que cessamos de queimar incenso à Rainha dos Céus e de lhe oferecer libações,
tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. Quando nós queimávamos incenso à Rainha dos Céus e lhes oferecíamos libações, fizemos-lhe bolos para a adorar e oferecemos-lhe libações sem nossos maridos. Então disse Jeremias a todo o povo, aos homens e às mulheres, e a todo o povo que lhe havia dado esta resposta, dizendo: porventura não se lembrou o Senhor e não se subiu ao coração o incenso que queimaste na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém? Vós e vossos pais, vossos reis e vossos príncipes, como também o povo da terra? De maneira que o Senhor não podia por mais tempo sofrer a maldade das vossas ações, as abominações que cometestes, pelo que se tornou a vossa terra em deserto e em espanto e em maldição, sem habitantes, como hoje se vê. Visto que queimastes incenso e pecastes contra o Senhor, e não obedecestes à voz do Senhor, e na sua lei e nos seus testemunhos não andastes, vós sucedeu este mal, como se vê nesse dia. Disse mais Jeremias a todo o povo e a todas as mulheres: ouvi a palavra do Senhor, vós todo o Judá que estáis na terra do Egito. Assim fala o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, dizendo: vós e vossas mulheres não somente falastes por vossa boca, senão também o fizeste por vossas mãos, dizendo: certamente cumpriremos os nossos votos que fizemos de queimar incenso à Rainha dos Céus e de lhe oferecer libações. Perfeitamente confirmastes os vossos votos e perfeitamente cumpristes os vossos votos. Portanto, ouvi a palavra do Senhor, todo Judá que habitais na terra do Egito. Eis que eu juro pelo meu grande nome, diz o Senhor, que nunca mais será pronunciado o meu nome pela boca de homem de Judá em toda a terra do Egito, dizendo: vive o Senhor Jeová. Eis que velarei sobre eles para mal e não para bem, e serão consumidos todos os homens de Judá que estão na terra do Egito, a espada e a fome, até que se acabem de todo. E os que escaparem da espada tornarão da terra do Egito à terra de Judá, poucos em número, e saberá todo o resto de Judá que entrou na terra do Egito para peregrinar ali, e subsistirá a minha palavra ou a sua. E isso vos servirá de sinal, diz o Senhor, que eu vos castigarei neste lugar, para que saibais que certamente subsistirão as minhas palavras contra vós para mal. Assim diz o Senhor: eis que eu entregarei o faraó Ofra, rei do Egito, nas mãos de seus inimigos e nas mãos dos que procuram a sua morte, como entreguei Zedequias, rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, seu inimigo, e que procurava a sua morte. Jeremias capítulo 45. A palavra de Jeremias a Baruque. Palavra que falou Jeremias, o profeta, a Baruque, filho de Nerias, escrevendo ele aquelas palavras num livro, da boca de Jeremias, no ano 4 de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca de ti, ó Baruque. Disseste: ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza à minha dor. Estou cansado do meu gemido e não acho descanso. Isso lhe dirás: assim diz o Senhor, eis que o que edifiquei eu derribo, e o que plantei eu arranco, e isso em toda essa terra. E procuras tu grandezas? Não as busques, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor, a ti. Porém darei a sua alma por despojo em todos os lugares para onde fores. Jeremias capítulo 46. Profecia contra várias nações, a invasão e conquista do Egito. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra as nações. Acerca do Egito, contra o exército de Faraó, Neco, rei do Egito, que estava junto ao rio Eufrates, em Carquemis,
ao qual feriu Nabucodonosor, rei da Babilônia, no ano 4º de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Preparai o escudo e o pavês, e chegai-vos para a peleja. Selai os cavalos e montai, cavaleiros, e apresentai-vos com elmos, alimpai as lanças e vesti-vos de couraças. Por que razão vejo os medrosos voltando as costas? Os seus heróis estão abatidos e vão fugindo, sem olharem para trás. Terror há ao redor, diz o Senhor. Não fuja o ligeiro e não escape o herói. Para a banda do norte, junto à borda do rio Eufrates, tropeçaram e caíram. Quem é este que vem subindo como o Nilo e cujas águas se movem como os rios? O Egito vem subindo como o Nilo e as suas águas se movem como os rios. Eles disse: subirei, cobrirei a terra, destruirei a cidade e os que habitam nela. Avançai, ó cavalos, e estrondeai, ó carros, e saiam os valentes, os etíopes e os de Pute, que tomam o escudo, e os lídios, que tomam e entesam o arco. Porque este dia é o dia do Senhor Jeová dos Exércitos, dia de vingança, para se vingar dos seus adversários, e a espada devorará e fartar-se-á e embriagar-se-á com o sangue deles, porque o Senhor Jeová dos Exércitos tem um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Sobe a Gileade e toma bálsamo, ó virgem, filha do Egito, debalde multiplicas remédios, não há cura para ti. As nações ouviram falar da sua vergonha, e a terra está cheia do seu clamor, porque o valente tropeçou no valente, e ambos caíram juntos. Palavra que falou o Senhor a Jeremias, o profeta, acerca da vinda de Nabucodonosor, rei da Babilônia, para ferir a terra do Egito. Anunciai no Egito, e fazei ouvir isso em Migdol. Fazei também ouvi-lo em Nof e em Táfnis. Dizei: apresenta-te e prepara-te, porque a espada devorou o que está ao redor de ti. Porque foram derribados os seus valentes, não se puderam ter em pé, porque o Senhor os abateu. Multiplicou os que tropeçavam, também caíram uns sobre os outros, e disseram: levanta-te e voltemos ao nosso povo e à terra do nosso nascimento, por causa da espada que oprime. Clamaram ali: Faraó, rei do Egito, é apenas um som, deixou passar o tempo assinalado. Vivo eu, diz o rei, cujo nome é Senhor dos Exércitos, que certamente como o Tabor entre os montes e como o Carmelo junto ao mar, assim ele virá. Prepara-te para ires para o cativeiro, ó moradora, filha do Egito, porque Nof será tornada em desolação e será abrasada até que ninguém mais aí more. Bezerra muito formosa é o Egito, mas já vem a destruição, vem do norte. Até os seus mercenários no meio dela são como bezerros cevados, mas também eles viraram as costas e fugiram juntos. Não estiveram firmes, porque veio sobre eles o dia da sua ruína e o tempo da sua visitação. A sua voz irá como a da serpente, porque marcharão com um exército e virão a ela com machados como cortadores de lenha. Cortaram o seu bosque, diz o Senhor, que era impenetrável, porque se multiplicaram mais do que os gafanhotos, são inumeráveis. A filha do Egito está envergonhada, foi entregue na mão do povo do norte. Diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que eu visitarei Amon e No, e a Faraó e ao Egito, e aos seus deuses, e aos seus reis, ao próprio Faraó e aos que confiam nele.
e os entregarei nas mãos dos que procuram a sua morte, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e nas mãos dos seus servos. Mas depois será habitada como nos dias antigos, diz o Senhor. Não temais, pois tu, servo meu, Jacó, nem te espantes, ó Israel, porque eis que te livrarei mesmo de longe, e a sua semente da terra do seu cativeiro, e Jacó voltará e descansará, e sossegará, e não haverá quem o atemorize. Não temas, servo meu, Jacó, diz o Senhor, porque estou contigo, porque porei termo a todas as nações entre as quais te lancei. Mas a ti não porei termo, mas castigar-te-ei com medida, e não te deixarei de todo impune. Jeremias capítulo 47. Profecia contra os filisteus. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra os filisteus, antes que Faraó ferisse a Gaza. Assim diz o Senhor: eis que se levantam as águas do norte, e tornar-se-ão em torrente transbordante, e alargarão a terra e sua plenitude, a cidade e os que moram nela, e os homens clamarão, e todos os moradores da terra se lamentarão. Ao ruído estrepitoso das unhas dos seus fortes cavalos, ao barulho de seus carros, ao estrondo das suas rodas, os pais não atendem aos filhos por causa da fraqueza das mãos, por causa do dia que vem para destruir a todos os filisteus, para cortar de Tiro e de Sidom todo o resto que os socorra, porque o Senhor destruirá os filisteus, o resto da ilha de Cafitor. A calvície veio sobre Gaza e foi desarraigada a Asquelon, com o resto do seu vale. Até quando te retalharás a espada do Senhor? Até quando deixarás de repousar? Volta para a sua bainha, descansa e aquieta-te. Como podes estar quieta se o Senhor te deu uma ordem contra Asquelon e contra as bordas do mar? Ali lhe tem prescrito. Jeremias capítulo 48. Profecia contra Moabe. Contra Moabe, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: ai de Nebo, porque foi destruída, envergonhada está Kiriataim, e já é tomada. Misgabe está envergonhada e espantada. A glória de Moabe não existe mais. Em Esbom pensaram mal contra ela, dizendo: vinde e desarraiguemo-la, para que não seja mais povo. Também tu, ó Madmen, serás desarraigada, a espada te irá seguindo. Voz de grito de Oronaim, ruína e grande destruição. Está destruída Moabe, seus filhinhos fizeram ouvir gritos, porque pela subida de Luite eles irão, um choro contínuo, porque na descida de Oronaim os adversários de Moabe ouviram um lastimoso clamor. Fugi, salvai a vossa vida, e sereis como a tamargueira no deserto. Porque, por causa da sua confiança nas suas obras e nos seus tesouros, também tu serás tomada, e Quemos sairá para o cativeiro, e seus sacerdotes e os seus príncipes juntamente. Porque virá o destruidor sobre cada uma das cidades, e nenhuma escapará, e perecerá o vale, e destruir-se-á a campina, porque o Senhor o disse. Dai asas a Moabe, porque voando sairá, e as suas cidades se tornarão em assolação, e ninguém morará nelas. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente, e maldito aquele que preserva a sua espada do sangue. Moabe esteve descansado desde a sua mocidade, e as suas fezes repousaram. Não foi mudado de vasilha para vasilha, nem foi para o cativeiro. Por isso conservou o seu sabor
e o seu cheiro não se alterou. Portanto, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que lhe enviarei derramadores que o farão andar a grandes passos e despejarão as suas vasilhas e romperão os seus odres. E Moabe terá vergonha de Quemos, como se envergonhou a casa de Israel de Betel, sua confiança. Como direi, somos valentes e homens fortes para a guerra. Moabe está destruída e subiu das suas cidades, e os seus jovens escolhidos desceram à matança, diz o rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Está prestes a vir a perdição de Moabe, e apressa-se muito o seu mal. Condoei-vos dele, todos os que estáis em redor dele, e todos os que sabeis o seu nome. Dizei, como se quebrou a vara forte, o cajado formoso. Desce da sua glória e assenta-te em seco, ó moradora, filha de Dibom, porque o destruidor de Moabe subiu contra ti e desfez as suas fortalezas. Põe-te no caminho e espia, ó moradora do Aroer. Pergunta ao que vai fugindo e a que escapou, dize, que sucedeu? Moabe está envergonhado, porque foi quebrantado. Uivai e gritai, anunciai em Arnon, que Moabe está destruído. Também o julgamento veio sobre a terra da Campina, e sobre Olom, e sobre Jaza, e sobre Mefaate, e sobre Dibom, e sobre Nebo, e sobre Bet-Diblataim, e sobre Kiriataim, e sobre Bet-Gamu, e sobre Bet-Meon, e sobre Queriote, e sobre Borza, e até sobre todas as cidades da terra de Moabe, as de longe e as de perto. Está cortado o poder de Moabe e quebrantado seu braço, diz o Senhor. Embriagai-o, porque contra o Senhor se engrandeceu, e Moabe se revolverá no seu vômito. E será ele também um objeto de escarnio. Pois não foi também Israel objeto de escárnio para ti? Porventura foi achado entre ladrões? Por que então, desde que falas dele, te ris? Deixai as cidades e habitai no rochedo, ó moradores de Moabe, e sede como a pomba que se ainda nas extremidades da boca da caverna. Ouvimos falar da soberba de Moabe, que é soberbíssimo da sua arrogância, e do orgulho da sua altivez e da altura do seu coração. Eu conheço, diz o Senhor, a sua indignação, mas isso nada é. As suas mentiras nada farão. Por isso gemerei por Moabe, sim, gritarei por todo Moabe, pois os homens de Kir-Ere se lamentarão. Com o choro de Jazer chorar-te-ei, ó vide de Sibma. Os seus ramos passaram o mar, chegaram até o mar de Jazer. Mas o destruidor caiu sobre os frutos do seu ventre e sobre a sua vindima. Tirou-se, pois, o folguedo e a alegria do campo fértil e da terra de Moabe, porque fiz que o vinho acabasse nos lagares. Já não pisarão uvas com júbilo, o júbilo não será júbilo. Ouviu-se o grito de Esbom até Eliale, e até Jaza, e desde Zoar até Oronaim. Se ouviu a sua voz como de bezerra de 3 anos, porque até as águas do Nirim se tornaram em assolação. E farei desaparecer de Moabe, diz o Senhor, quem sacrifique nos altos e queime incenso nos seus deuses. Por isso soará como flautas o meu coração por Moabe, e como flauta soará o meu coração pelos homens de Kir-Eres, porquanto a abundância que ajuntou se perdeu. Porque toda a cabeça ficará calva e toda a barba diminuída sobre todas
As mãos haverá incisões e sobre os lombos panos de saco. Sobre todos os telhados de Moabe e nas suas ruas haverá um pranto geral, porque quebrei a Moabe como um vaso que não agrada, diz o Senhor. Como está quebrantado, como uivam, como virou Moabe as costas e se envergonhou. Assim será Moabe objeto de escárnio e de espanto para todos os que estão em redor dele. Porque assim diz o Senhor: eis que voará como a águia e estenderá as asas sobre Moabe. São tomadas as cidades e ocupadas as fortalezas. E será o coração dos valentes de Moabe naquele dia como o coração da mulher em suas dores. E Moabe será destruído para que não seja povo, porque se engrandeceu contra o Senhor. Temor e cova e laço vem sobre ti, ó morador de Moabe, diz o Senhor. E que o que fugir do temor cairá na cova, e o que sair da cova ficará preso no laço, porque trarei sobre ele, sobre Moabe, o ano da sua visitação, diz o Senhor. Os que fugiam ficaram sem força e pararam à sombra de Esbom, mas fogo saiu de Esbom e a labareda do meio de Seom e devorou o canto de Moabe e o poder dos turbulentos. Ai de ti, Moabe, pereceu o povo de Quemos, porque seus filhos ficaram cativos e suas filhas em cativeiro. Mas farei voltar os cativos de Moabe no último dos dias, diz o Senhor. Jeremias capítulo 49. Profecia contra os amonitas. Contra os filhos de Amon, assim diz o Senhor: acaso não tem filhos Israel, nem tem herdeiros? Por que, pois, herdou Malcã, Agade e o seu povo habitou nas suas cidades? Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei ouvir em Rabá dos filhos de Amon o alarido de guerra e tornar-se-á num montão de ruínas, e os lugares da sua jurisdição serão queimados, e Israel herdará aqueles que o herdaram, diz o Senhor. Uiva, ó Esbom, porque é destruída. Ai, clamai, ó filhas de Rabá, cingi-vos de panos de saco, lamentai e dai voltas pelos valados, porque Malcã irá em cativeiro, e os seus sacerdotes e os seus príncipes juntamente. Porque te glorias nos vales, teus luxuriantes vales, ó filha rebelde? Jeremias capítulo 50. Profecia contra a Babilônia. Palavra que falou o Senhor contra a Babilônia, contra a terra dos caldeus, por Jeremias, o profeta. Anunciai entre as nações e fazei ouvir, e arvorai um estandarte, e fazei ouvir e não encubrais. Dizei: tomada é a Babilônia, confundido está Abel, atropelado está Merodach, confundidos estão os seus ídolos, e caídos estão os seus deuses. Porque subiu contra ela uma nação do norte, que fará da sua terra uma solidão, e não haverá quem habite nela, desde os homens até os animais, fugiram e se foram. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, os filhos de Israel virão, eles e os filhos de Judá juntamente, andando e chorando, virão e buscarão ao Senhor, seu Deus. Pelo caminho de Sião perguntarão, para ali dirigirão o rosto, virão e se ajuntarão ao Senhor, num concerto eterno, que nunca será esquecido. Ovelhas perdidas foram meu povo, os seus pastores as fizeram errar, para os montes as deixaram desviar, de monte em outeiro andaram, esqueceram-se do lugar de seu repouso. Todos os que a achavam as devoraram, e os seus adversários diziam: culpa nenhuma teremos, porque pecaram contra o Senhor, e a morada da justiça, sim, o Senhor, a esperança de seus pais.
Fugi do meio da Babilônia e saí da terra dos caldeus, e sede como os carneiros diante do rebanho, porque eis que eu suscitarei e farei subir contra a Babilônia uma congregação de grandes nações da terra do norte, e se prepararão contra ela. Dali será tomada as suas flechas, serão como de valente herói, nenhuma tornará sem efeito. E a cadeia servirá de presa, todos os que a saquearem ficarão fartos, diz o Senhor. Porquanto vos alegrastes e saltastes de prazer, ó saqueadores da minha herança, e vos inchastes como bezerra gorda, e rinchastes como cavalos vigorosos. Será muito confundida, vossa mãe ficará envergonhada, a que vos deu à luz. Eis que ela será a última das nações, um deserto, uma terra seca e uma solidão. Por causa do furor do Senhor, não será habitada, antes se tornará em total assolação. Qualquer que passar por Babilônia se espantará e assobiará, vendo todas as suas pragas. Preparai-vos para cercar Babilônia, todos os que armais arcos, atirai-lhes, não poupeis as flechas, porque pecou contra o Senhor. Gritai contra ela, rodeando-a, ela já se submeteu. Caíram seus fundamentos, estão derribados os seus muros, porque esta é a vingança do Senhor. Vingai-vos dela, como ela fez, fazei-lhe. Arrancai da Babilônia aquele que semeia e aquele que leva a foice no tempo da cega, por causa da espada aflitiva. Virar-se-á cada um para o seu povo e fugirá, cada um para a sua terra. Cordeiro desgarrado é Israel, os leões o afugentaram, o primeiro a devorá-lo foi o rei da Síria, e por último Nabucodonosor, rei da Babilônia, lhe quebrou os ossos. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que visitarei o rei da Babilônia e a sua terra, como visitei o rei da Síria. E farei tornar Israel para sua morada, e passará no Carmelo e em Bazã, e fartar-se-á a sua alma no monte de Efraim e em Gileade. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, buscar-se-á a maldade de Israel e não será achada, e os pecados de Judá, mas não se acharão, porque perdoarei os que eu deixar de resto. Sobe contra a terra de Merataim, sobe contra ela e contra os moradores de Pecode, assola e inteiramente destrói tudo após eles, diz o Senhor, e faze conforme tudo o que te mandei. Estrondo de batalha há na terra e de grande destruição, como foi cortado e quebrado o martelo de toda a terra, como se tornou a Babilônia em espanto entre as nações. Laços te armei, e também foste presa, ó Babilônia, e tu não o soubeste, foste achada e também apanhada, porque contra o Senhor te entremetestes. O Senhor abriu o seu tesouro e tirou os instrumentos da sua indignação, porque o Senhor Jeová dos Exércitos tem uma obra a realizar na terra dos caldeus. Vinde contra ela dos confins da terra, abri os seus celeiros, trilhai-a como a feixes, e destruí-a de todo. Nada lhe fique de resto, matai a espada a todos os seus novilhos, que eles desçam ao degoladouro. Ai deles, porque veio o seu dia, o tempo da sua visitação. Tal é a voz dos que fugiram e escaparam da terra da Babilônia, para anunciarem em Sião a vingança do Senhor nosso Deus, a vingança do seu templo. Convocai contra a Babilônia os flecheiros, todos os que armam arcos, acampai-vos contra ela em redor,
que ninguém escape dela. Pagai-lhe conforme a sua obra, conforme tudo o que fez. Fazei-lhe, porque se ouve arrogantemente contra o Senhor, contra o Santo de Israel. Portanto, cairão os seus jovens nas suas ruas, e todos os seus homens de guerra serão desarraigados naquele dia, diz o Senhor. Eis que eu sou contra ti, ó soberbo, diz o Senhor, Deus dos exércitos, porque veio o seu dia, o tempo em que te hei de visitar. Então tropeçará o soberbo e cairá, e ninguém haverá que o levante, e porei fogo às suas cidades, o qual consumirá todos os seus contornos. Assim diz o Senhor dos exércitos: os filhos de Israel e os filhos de Judá foram oprimidos juntamente, todos os que levaram cativos os retiveram e não os quiseram soltar. Mas o seu Redentor é forte, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Certamente pleiteará a causa deles, para dar descanso à terra e inquietar os moradores da Babilônia. A espada virá sobre os caldeus, diz o Senhor, e sobre os moradores da Babilônia, e sobre os seus príncipes, e sobre os seus sábios. A espada virá sobre os mentirosos, e ficarão insensatos. A espada virá sobre os seus valentes, e desmaiarão. A espada virá sobre os seus cavalos, e sobre os seus carros, e sobre todo o povo misto, que está no meio dela. E eles serão como mulheres, a espada virá sobre os seus tesouros e serão saqueados. Cairá a seca sobre as suas águas e secarão, porque é uma terra de imagens de escultura, e eles pelos seus ídolos andam enfurecidos. Por isso habitarão nela as feras do deserto com os animais bravos das ilhas. Também habitarão nela as avestruzes e nunca mais será povoada, nem será habitada de geração em geração. Como quando Deus transformou a Sodoma e a Gomorra, como quando Deus transtornou a Sodoma e a Gomorra e aos seus vizinhos, diz o Senhor, assim ninguém habitará ali, nem morará nela filho do homem. Eis que um povo vem do norte, e uma grande nação, e reis poderosos se levantarão dos lados mais remotos da terra. Arco e lança tomarão eles, são cruéis e não conhecem a compaixão. A sua voz bramará como o mar, e eles cavalgarão cavalos como um homem, apercebido para a batalha contra ti, ó filha da Babilônia. O rei da Babilônia ouviu a fama deles e desfaleceram as suas mãos. Angústia se apoderou dele, dores como da que está de parto. Eis que um como leão subirá da enchente do Jordão contra a morada forte, mas no momento o farei correr dali, e ao escolhido porei contra ela. Porque quem é semelhante a mim, e quem me citaria a mim? E quem é o pastor que substituiria perante mim? Portanto, ouvi o conselho que o Senhor decretou contra a Babilônia e os seus desígnios, que intentou contra a terra dos caldeus. Certamente os menores do rebanho o arrastarão, certamente será assolada a morada deles. Ao estrondo da tomada da Babilônia, estremeceu a terra e o grito se ouviu entre as nações. Jeremias capítulo 51. Assim diz o Senhor: eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam no coração dos que se levantam contra mim. E enviarei pelejadores contra a Babilônia que a padejarão e despojarão a sua terra, porque virão contra ela em redor no dia da calamidade. O flecheiro arme o seu arco contra aquele que arma o seu arco, e contra o que presume da sua couraça, e não perdoeis a seus jovens. Destruí a todos o seu exército, e mortos cairão
na terra dos caldeus e atravessados pelas ruas. Porque Israel e Judá não foram abandonados pelo seu Deus, pelo Senhor dos Exércitos, ainda que a sua terra esteja cheia de culpas perante o Santo de Israel. Fugi do meio da Babilônia e livre cada um a sua alma. Não vos destruais a vós na sua maldade, porque este é o tempo da vingança do Senhor. Ele lhe dará a sua recompensa. A Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava a toda a terra. Do seu vinho beberam as nações. Por isso as nações enlouqueceram. No momento caiu a Babilônia e ficou arruinada. Gemei sobre ela, tomai bálsamo para sua dor. Porventura sarará? Queríamos sarar a Babilônia, mas ela não sarou. Deixai-a e vá, cada um para a sua terra, porque o seu juízo chegou até o céu e se elevou até as mais altas nuvens. O Senhor trouxe a nossa justiça à luz. Vinde e contemos em Sião a obra do Senhor nosso Deus. Alimpai as flechas, preparai perfeitamente os escudos. O Senhor despertou o espírito dos reis da Média, porque o seu intento contra a Babilônia é para a destruir. Pois esta é a vingança do Senhor, a vingança do seu templo. Arvorai um estandarte sobre os muros de Babilônia. Reforçai a guarda, colocai sentinelas e preparai as ciladas, porque o Senhor intentou e fez o que tinha dito acerca dos moradores da Babilônia. E tu, que habitas sobre muitas águas, rica de tesouros, chegou o seu fim, à medida da sua avareza. Jurou o Senhor dos Exércitos por si mesmo, dizendo: certamente te encherei de homens como de pulgão, e eles cantarão com júbilo sobre ti. Ele fez a terra com seu poder e ordenou o mundo com a sua sabedoria, e estendeu os céus com seu entendimento. Fazendo ele ouvir a sua voz, grande estrondo de águas há nos céus, e sobem os vapores desde o fim da terra. Faz os relâmpagos com a chuva e tira o vento dos seus tesouros. Embruteceu-se todo homem e não tem ciência. Envergonhou-se todo ourives de imagem de escultura, porque a sua imagem de fundição é mentira e não há espírito em nenhuma delas. Vaidades são a obra de enganos, no tempo em que eu as visitar perecerão. Não é semelhante a estes a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas, e Israel é a tribo da sua herança. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Tu és meu martelo e minhas armas de guerra, e contigo despedaçarei nações, e contigo destruirei os reis. E contigo despedaçarei o cavalo e o seu cavaleiro, e contigo despedaçarei o carro e o que vai nele. E contigo despedaçarei o homem e a mulher, e contigo despedaçarei o velho e o moço, e contigo despedaçarei o jovem e a virgem. E contigo despedaçarei o pastor e o seu rebanho, e contigo despedaçarei o lavrador e a sua junta de bois. E contigo despedaçarei os capitães e os magistrados. E pagarei à Babilônia e a todos os moradores da Caldeia toda a maldade que fizeram em Sião, e à vossa vista, diz o Senhor. Diz o Senhor: eis-me aqui contra ti, ó monte destruidor, que destróis toda a terra, e estenderei a mão contra ti, e te revolverei das rochas, e farei de ti um monte de incêndio. E não tomarão de ti pedra para esquina, nem pedra para fundamentos, porque te tornarás numa assolação perpétua, diz o Senhor. Arvorai um estandarte na terra, tocai a buzina entre as nações, santificai as nações contra ela, e convocai contra ela os reinos de Ararate, Mini e Askenaz. Ordenai contra ela um capitão,
Fazei subir cavalos como pulgão agitado. Santificai contra ela as nações, os reis da Média, os seus capitães, todos os seus magistrados e toda a terra do seu domínio. Então tremerá a terra e doer-se-á, porque cada um dos desígnios do Senhor está firme contra a Babilônia, para fazer da terra de Babilônia uma assolação sem habitantes. Os valentes de Babilônia cessaram de pelejar, ficaram nas fortalezas, desfaleceu a sua força, tornaram-se como mulheres. Incendiaram as suas moradas, quebrados foram os seus ferrolhos. Um correio correrá ao encontro de outro correio, e um mensageiro ao encontro de outro mensageiro, para anunciar ao rei da Babilônia que a sua cidade foi tomada de todos os lados. E os vaus estão ocupados, e os canaviais queimados, e os homens de guerra ficaram assombrados. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: a filha de Babilônia é como uma eira no tempo da debulha. Ainda um pouco e o tempo da cega se virá. Nabucodonosor, rei da Babilônia, me devorou, pisou-me, fez de mim um vaso vazio, como o dragão me tragou, encheu o seu ventre das minhas delicadezas e lançou-me fora. A violência que se me fez a mim e a minha carne venha sobre a Babilônia. Diga a moradora de Sião, e o meu sangue caia sobre os moradores da Caldeia. Diga, Jerusalém. Pelo que assim diz o Senhor: eis que pleitearei a sua causa e te vingarei da vingança que se tomou para ti. Secarei o seu mar e farei que se esgote o seu manancial. E Babilônia se tornará em montões, morada de dragões, espanto e assobio, sem um só habitante. Juntamente rugirão como filhos dos leões, bramarão como filhotes de leões. Estando eles excitados, lhes darei a sua bebida e os embriagarei, para que andem saltando, mas dormirão um perpétuo sono e não acordarão, diz o Senhor. Fá-los-ei descer como cordeiros ao matadouro, como carneiros com os bodes, como foi tomada Sesaque e apanhada de surpresa a glória de toda a terra, como se tornou Babilônia um espanto entre as nações. O mar subiu sobre Babilônia, com a multidão das suas ondas se cobriu, tornaram-se as suas cidades em assolação. Terra seca e deserta, terra em que ninguém habita, nem passa por ela filho de homem. E visitarei Abel na Babilônia, e tirarei da sua boca o que ele tragou, e nunca mais concorrerão a ele as nações. Também o muro de Babilônia caiu. Saí do meio dela, ó povo meu, e livre cada um a sua alma, por causa do ardor da ira do Senhor. E não se enterneça o vosso coração, nem temais pelo rumor que se ouvir na terra, porque virá num ano em um rumor, e depois, noutro ano, outro rumor, e haverá violência na terra, dominador contra dominador. Portanto, eis que vem dias em que visitarei as imagens de escultura da Babilônia, e toda a sua terra será envergonhada, e todos os seus transpassados cairão no meio dela. E os céus e a terra, com tudo quanto neles há, jubilarão sobre a Babilônia, porque do norte lhe virão os destruidores, diz o Senhor. Como Babilônia fez cair os transpassados de Israel, assim em Babilônia cairão os transpassados de toda a terra. Vós que escapastes da espada, ide-vos, não pareis de longe, lembrai-vos do Senhor, e suba Jerusalém ao vosso coração. Direis: envergonhados estamos, porque ouvimos opróbrio, vergonha cobriu o nosso rosto, porque vieram estrangeiros sobre os santuários da casa do Senhor.
Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que visitarei as suas imagens de escultura, e gemerá o transpassado em toda a sua terra. Ainda que a Babilônia subisse aos céus, e ainda que fortificasse a altura da sua fortaleza, de mim viriam destruidores sobre ela, diz o Senhor. O som de um clamor se ouve da Babilônia e de grande destruição da terra dos caldeus. Porque o Senhor destrói Babilônia e fará perecer nela a sua grande voz, e as suas ondas bramirão como muitas águas, ouvir-se-á o arruído da sua voz. Porque o destruidor vem sobre ela, sobre Babilônia, e os seus valentes serão presos, já estão quebrados os seus arcos, porque o Senhor Deus das recompensas certamente lhe retribuirá. E embriagarei os seus príncipes e os seus sábios, e os seus capitães e os seus magistrados, e os seus valentes, e dormirão um sono perpétuo, e não acordarão. Diz o rei, cujo nome é Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: os largos muros de Babilônia totalmente serão derribados, e as suas portas excelsas serão abrasadas pelo fogo, e trabalharão os povos em vão, e as nações serão para o fogo, e cansar-se-ão. A palavra que mandou Jeremias, o profeta, a Seraías, filho de Nerias, filho de Maacéias, indo ele com Zedequias, rei de Judá, à Babilônia, no ano 4º do seu reinado. E Seraías era um príncipe pacífico. Escreveu, pois, Jeremias num livro todo o mal que havia de vir sobre a Babilônia, todas essas palavras que estavam escritas contra a Babilônia. E disse Jeremias a Seraías: em tu, chegando a Babilônia, verás e lerás todas essas palavras, e dirás: Senhor, tu falastes a respeito deste lugar, que o havias de desarraigar, até não ficar nele morador algum, desde o homem até o animal, mas que se tornaria em perpétuas assolações. E será que, acabando tu de ler esse livro, o atarás a uma pedra e o lançarás no meio do Eufrates, e dirás: assim será afundada a Babilônia, e não se levantará por causa do mal que eu hei de trazer sobre ela. Eles se cansarão. Até aqui as palavras de Jeremias. Jeremias capítulo 52. O cerco, tomada e destruição de Jerusalém. Era Zedequias da idade de 21 anos quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Hamutal, filha de Jeremias de Líbina. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Jeoaquim. Por essa razão sucedeu que, por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e Judá, ele os lançou fora da sua presença, e Zedequias se rebelou contra o rei da Babilônia. E aconteceu no ano 9º do seu reinado, no mês 10º, no 10º dia do mês, que veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela tranqueiras ao redor. Assim esteve cercada a cidade até o ano 10º do rei Zedequias. No mês 4º, aos 9 do mês, quando a fome prevalecia na cidade e o povo da terra não tinha pão. Foi aberta uma brecha na cidade, e todos os homens de guerra fugiram, e saíram de noite pelo caminho da porta entre os dois muros que estavam junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade ao redor. E foram pelo caminho da campina. Mas o exército dos caldeus seguiu o rei, e alcançaram Zedequias nas campinas de Jericó, e todo o seu exército se espalhou, abandonando-o. E prenderam o rei, e o fizeram subir ao rei da Babilônia, e Ribla, na terra de Amate, o qual lhe lavrou ali a sentença. E o rei da Babilônia degolou os filhos de Zedequias à sua vista, e também degolou a todos os príncipes de Judá em Ribla.
e arrancou os olhos a Zedequias e o atou com 2 cadeias de bronze, e o rei da Babilônia o levou para a Babilônia e o conservou na prisão até o dia da sua morte. E no 5º mês, no 10º dia do mês, este era o 19º ano do rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio Nebuzaradã, capitão da guarda que assistia na presença do rei da Babilônia a Jerusalém. E queimou a casa do Senhor e a casa do rei, e também a todas as casas de Jerusalém, e incendiou todas as casas dos grandes. E todo o exército dos caldeus que estavam com o capitão da guarda derribou todos os muros que rodeavam Jerusalém. E os mais pobres do povo, e a parte do povo que tinha ficado na cidade, e os rebeldes que se haviam passado para o rei da Babilônia, e o resto da multidão, Nebuzaradã, capitão da guarda, levou presos. Mas dos mais pobres da terra deixou Nebuzaradã, capitão da guarda, ficar alguns para serem vinhateiros e lavradores. Quebraram mais os caldeus as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, e as bases e o mar de bronze que estavam na casa do Senhor, e levaram todo o bronze para a Babilônia. Também tomaram os caldeirões e as pás e os garfos e as bacias, e os perfumadores e todos os utensílios de bronze com que se ministrava. E tomou o capitão da guarda os copos e os incensários, e as bacias, e os caldeirões, e os castiçais, e os perfumadores, e as galhetas, tanto o que era de puro ouro, como o que era de prata maciça. E as 2 colunas, e o único mar, e os 12 bois de bronze que estavam no lugar das bases, e que fizera o rei Salomão para a casa do Senhor. O bronze de todos esses utensílios eram sem medida. Quanto às colunas, a altura de uma coluna era de 18 côvados, e um fio de 12 côvados a cercava, e era a sua espessura de 4 dedos, e era oca. E havia sobre ela um capitel de bronze, e a altura do capitel era de 5 côvados, e a rede e as romãs em roda do capitel, e tudo era de bronze, e semelhante a esta era outra coluna com as romãs. E havia 96 romãs em cada banda. As romãs todas eram um cento em roda de rede. As romãs todas eram um cento em roda da rede. Levou também o capitão da guarda a Seraías, o sumo sacerdote, e a Sefonias, o segundo sacerdote, e aos 3 guardas do umbral da porta. E da cidade levou um eunuco que tinha o seu cargo, agente de guerra, e a 7 homens dos que viam a face do rei, que se acharam na cidade, como também o escrivão mor do exército, que registrava o povo da terra para a guerra, e mais 60 homens do povo da terra que se acharam no meio da cidade. Tomando-os, pois, Nebuzaradã, capitão da guarda, os trouxe ao rei da Babilônia a Riba. E o rei da Babilônia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Amate. Assim Judá foi levado da sua terra para o cativeiro. Este é o povo que Nabucodonosor levou cativo no 7º ano, 3.023 judeus. No ano 18º de Nabucodonosor, ele levou cativas de Jerusalém 832 almas. No ano 23º de Nabucodonosor, Nebuzaradã, capitão da guarda, levou cativos dentre os judeus 745 almas. Todas as almas são 4.600. Sucedeu, pois, no ano 37º do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no mês do 10º, aos 25 do mês, que Evil-Merodach, rei da Babilônia, no ano 1º do seu reinado, levantou a cabeça de Joaquim, rei de Judá, e o tirou da casa da prisão. E falou com ele benignamente, e pôs o seu trono acima dos tronos dos reis que estavam com ele em Babilônia.
e lhe mudou as vestes da sua prisão, e Joaquim comeu pão sempre na sua presença todos os dias da sua vida. E quanto ao seu tratamento, foi-lhe sempre dado o tratamento comum do rei da Babilônia, a sua porção cotidiana até o dia da sua morte, todos os dias da sua vida.